Graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, meus amados irmãos. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Obrigado por mais um dia, meu Pai. Eu te consagro esse dia, todos os dias da minha vida, que o Senhor Deus se faça presente na nossa vida. Que nós possamos sentir, meu Pai, a Tua Shekinah. Vem nesse momento, meu Pai, nos dar esclarecimento da Tua palavra, que Tu revelou aos Teus filhos, meu Pai. Senhor, queremos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. No nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Meus amados irmãos, mais um dia que Deus nos dá, né? E aqui eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com as pessoas que nos ouvem, que ainda não fizeram a sua decisão por Cristo, mas que parou para ouvir. Seja bem-vindo. E aqui eu estava meditando na passagem de que fala sobre Moisés, depois que Moisés tirou o povo de Israel, depois que ele tirou o povo do Egito, da sua jornada até a terra de Canaã, o que aconteceu nesse percurso. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1 e 2, que seria uma jornada apenas de 11 dias para eles atravessarem e irem para o local onde o Senhor queria que eles tivessem. Aqui no versículo 2 do capítulo 1 diz: jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Quer dizer, menos de um mês, né? Menos de um mês, menos de 30 dias, seria uma jornada de somente 11 dias, mas por conta da murmuração, por conta da desobediência, eles passaram 40 anos no deserto, né? Se já não bastasse que eles já tinham passado 430 anos no Egito, sendo escravos, sendo escravos de Faraó, Faraó sempre aumentando, triplicando, quadruplicando o trabalho deles, né? Ao ponto deles já no final clamarem tanto ao Senhor, que o Senhor ouviu o clamor, porque Faraó estava aumentando o trabalho deles, né? E quanto mais Faraó via que eles estavam buscando a Deus, vocês estão buscando a Deus, além do trabalho que vocês estão tendo, ainda é pouco. Ainda tem tempo para vocês buscar o Deus de vocês, né? Que ele não cria, não era o mesmo Deus que serviu, que criou. E aí que ele aumentava o serviço do povo, né? Ao ponto de Deus ouvir aquele clamor e atender o seu povo, né? Então, como se não bastasse aqueles 430 anos e ali eles tinham a oportunidade de, durante 11 dias, eles conseguirem a sua liberdade, digamos assim, a sua liberdade, o sonho realizado. Mas devido à desobediência e murmuração, eles passaram 40 anos. E além desses 40 anos, todos os que saíram, com exceção de Josué e Caleb, mas todas aquelas pessoas de 20 anos para cima pereceram no deserto, morreram. É triste, né, meus irmãos? Todos eles morreram no deserto. Todas aquelas pessoas que saíram morreram. Somente os seus filhos ficaram vivos, os de 20 anos para baixo. É que deram continuidade, né? Por causa da murmuração, todos eles morreram. Eu tinha separado aqui a passagem para vocês acompanharem, que fica em Números, capítulo 14, versículo 29, né? Em diante. Que fala que somente os de 20 anos para baixo
é que ficaram vivos, né? O restante, Deus matou a todos no deserto. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Aquele povo queria muito sair, almejava, queria sair daquela escravidão, daquele sofrimento. Mas logo que praticamente eles estavam quase conquistando, eles já não sabiam mais, já teve momentos que eles preferiam que tivessem continuado lá no Egito. Teve momentos depois que eles saíram, que Deus tirou, que eles disseram que sentia falta do cheiro dos alhos, né? Da comida lá do Egito, né? E ali, meus irmãos, a mão de Deus pesou, porque lá em Números vai relatar também que aquelas pessoas, vocês estão querendo carne, vocês estão com... Porque eles disseram, dai-nos carne para comer, porque chegaram até a chamar o maná de Deus, que vinha diretamente do céu, chamaram de pão vil, coisa inútil, desprezível. E Deus se irritou, se ali, vocês querem comer carne, pois vocês vão comer carne até morrer. E a Bíblia diz que mal a carne chegou na boca, na goela, eles já foram morrendo, né? Com certeza, todos asfixiados, porque Deus pesou a mão naqueles que estavam murmurando. E sempre que eu leio a história, né? A história do Velho Testamento, eu lembro de mim também, que às vezes eu era uma pessoa que reclamava muito também. Mas quando eu passei a ler a palavra de Deus, que eu ouvi essa história todinha, e eu pondero muito no que eu vou falar, nas palavras e até no pensar. Peço muito a Deus para trabalhar na minha mente, né, meu coração, para sempre com aquele temor do Senhor, né, porque eu sei que o Senhor, ele aborrece os murmuradores, e ele chega até a dizer que nenhum murmurador entrará no reino dos céus, né. Então, essa é uma questão a se pensar, né? A se pensar. Então, nessa jornada, depois que eles saíram, Deus pede para Moisés subir ao monte, né? Onde vai dar as tábuas da lei, né? O primeiro foi a lei, hoje nós estamos na graça. E aí Moisés, nesse diálogo com Deus, enquanto Moisés escrevia a lei, o povo já foi esquecendo do que Deus tinha feito, né? Da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Porque não foi pouca coisa, meus irmãos. Porque Deus abriu o mar para eles passar, né? Todos sabem essa história aí, todos sabem. Até as crianças sabem, né? Então, eles tiveram a oportunidade ali de ver aquele milagre, né? Um milagre muito grande, do mar se separar, né? E eles passar com pés enxutos pela terra até o outro lado, né? E ver os carros de Faraó e os cavaleiros, né? Todos morrerem ali. E logo em seguida, por questão que Moisés passou 40 dias no monte, recebendo lá as leis, ele já vai pedindo a Arão. Ele já vai pedindo a Arão que Arão faça deuses, né? Deus para eles. Porque aquele Moisés que tinha subido o monte, ele não sabia mais o que tinha acontecido com aquele Moisés, né? Então, amados irmãos, a gente tem assim, a gente é muito propenso para esquecer o que o Senhor tem feito por nós, né? Eu creio que cada um de nós, Deus tem trabalhado de uma maneira diferente, mas a gente é levado muito, às vezes, a esquecer as misericórdias de Deus na nossa vida. E aí as consequências são trágicas, né? As consequências são trágicas. Eles fizeram aquele bezerro de ouro, né? Foram adorar o bezerro de ouro. Foi o tempo assim que eles fizeram aquele bezerro. Foi o tempo que Moisés desceu do monte com as tábuas da lei. Moisés se zangou, quebrou as tábuas da lei.
aniquilou aqueles deuses falsos, né, de ouro. O Senhor também se irritou muito com aquela atitude, né? E ali era só o começo do grande homem de Deus, que foi considerado o homem mais manso da terra. Mas o homem mais manso da terra também se cansa, né? Se cansa. Moisés também, para quem não sabe, a gente pensa que muitos de nós, né? Pensa que só Elias pediu a morte, né? Naquela caverna. Mas não foi somente Elias que pediu a morte. Moisés também, ele chegou a pedir a morte, né? Nós vemos lá em Números, no capítulo 11, no versículo 14. Vamos ler. Número 11, 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então, trabalhar com o público, com a mídia, com as pessoas, não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Porque é aquele velho ditado, cada cabeça uma sentença. Cada pessoa um pensamento diferente. Se um concorda, já tem outros ali que não concordam. Então é muito difícil. Por isso que essas pessoas que têm chamado com Deus, específicos, separados para o ministério da palavra, para ser pastor, são pessoas que realmente vocacionadas, que têm aquela vocação para suportar o povo, né? O povo, suportar o povo, as suas queixas, as suas murmurações, as suas mazelas, todas as suas coisas, né? Porque o povo vem ao líder, né? Vem falar com o líder, com o pastor. Então tem que ser uma pessoa muito vocacionada, que tem um chamado realmente verdadeiro para exercer essa função, né? Porque aqui a gente vê o próprio Moisés, que naquele tempo era o mediador e legislador, né? Perante Deus e os homens, chegando até a pedir a morte, porque achava o cargo dele muito pesado e não estava suportando levar aquele cargo. E aí é onde Deus manda, né? 70 pessoas, né? Deus mandou que ele separasse 70 pessoas para ajudar na obra. Então aqui também quer dizer que nós não podemos fazer a obra de Deus sozinhos, né? A gente vai ver também lá no Novo Testamento também, quando ele dá aquela missão aos 70. O 7 aqui, vamos tirar o 0, né? Porque o 0 é o 7, o número 3. E alguns números aqui tem, assim, uma grande valia aqui na Bíblia, né? Tem, assim, uma coisa, assim, que Deus... O 7 é o número da perfeição. O número 3 é o número que... onde Jesus ressuscitou, né? Então, tem alguns números que são específicos aqui na Bíblia, né? Que fala muito ao nosso coração. Então, logo que eu li aqui em Números, que Deus separou, mandou Moisés separar 70, eu lembrei dos 70 daquela grande comissão, quando Deus mandou de 2 em 2 e mandou os 70, né? Para pregar a sua palavra lá no Novo Testamento. Então, a gente viu aqui que o homem mais manso da terra também é sofredor com as murmurações do povo, né? E imagine Deus, né, meus irmãos? Se nós, às vezes, não podemos suportar, imagine Deus que é santo, né? Então, amados irmãos, eles só tinham uma jornada aqui de 11 dias e eles passaram 40 anos. Muitas vezes é aquele ditado, muitas vezes a gente tá bem pertinho de conseguir a bênção, né? Tá bem pertinho da bênção e é como se de repente a bênção fugisse de nós, por causa de nós mesmos, por causa dos nossos pecados. Aqui por causa de Moisés levar aquele povo, ir no deserto, ver suas murmurações e tudo aquilo que aconteceu nessa jornada, nesse caminho, nessa travessia, nesse deserto, onde algumas vezes Moisés chegou até a se irritar e também desobedecer o Senhor, porque
Quando Deus mandou ele falar a rocha para sair água, que o povo estava querendo água, pedindo água, Moisés já estava tão assim, digamos, desesperado com as queixas do povo, que Moisés naquele momento ele se irritou-se e ao invés dele falar a rocha, ele pegou seu bordão, ele feriu a rocha, ele tocou na rocha 2 vezes, né? E Deus se desagradou muito, porque ele estava muito chateado com o povo, estava vendo que o povo era ingrato, o povo tinha a tendência de esquecer os feitos de Deus, e ali ele já não estava mais nem suportando, né? E ali quando ele feriu a rocha, né? E a rocha simbolicamente é Cristo, né? Que é a nossa rocha. E Deus não se agradou. E a conclusão é que, eu não vou dizer coitado não, porque Paulo diz que não sabia nem o que pedia a Deus, se pedia que se vivesse ou se morresse. Porque se vivesse era para Cristo, e se morresse era incomparavelmente melhor. Então, não vou dizer que Moisés foi um coitado, mas aí Deus recusou a oração de Moisés. Porque já depois, quando foi para assumir a terra de Canaã, que eles passaram por tudo que eles passaram, e Deus disse, porque você também desobedeceu a minha palavra, você também não vai entrar nessa terra. E vocês podem ver, vocês podem ler, melhor dizendo, que Moisés pede a Deus para entrar na terra. Deus, não, você vai ver com seus olhos, eu vou lhe mostrar. E Moisés pede para entrar junto com o povo, e Deus, não, você não vai entrar. Você não vai entrar. E ali Deus o levou, até hoje ninguém sabe onde é que está o corpo de Moisés, né? Então, ele também, por causa do povo, ele também pagou um preço ali, de não ter podido entrar. Desculpa, estou gaguejando um pouquinho. É que quando eu me apresso, eu fico assim, eu gaguejo. Então, vamos lá. Vou me acalmar, falar mais compassado para poder dar certo. Quando ele conduziu o povo, logicamente, se ele estava conduzindo o povo por ordem de Deus para entrar na terra de Canaã, é claro que se ele estava conduzindo, ele queria entrar também. Ele queria não somente entrar, mas poder provar daquelas maravilhas que tinha lá naquela terra. Afinal de contas, era cachos de uva que tinha que ser 2 homens ou mais para poder levar. Tudo praticamente era à mão. Então, quem não queria usufruir dessa terra, do que continha nessa terra, né? Moisés não era diferente dos demais. Mas por causa da murmuração do povo e Moisés ter se irritado e ter ferido a rocha quando era para ter falado, Deus disse que ele não ia entrar e realmente ele não entrou. Foi Josué, né, o seu sucessor, que continuou com o povo. Então, amados, voltando um pouco para a gente fazer essa retrospectiva da passagem do povo de Israel pelo caminho do deserto, a gente vê que nessa jornada muitos não creram, muitos creram que Moisés, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Disse Jesus para Tomé, quando Tomé duvidou, quando disseram que Jesus tinha ressuscitado, que ele disse, se eu não ver suas mãos, não colocar minha mão sobre a dele, não ver a marca dos pregos, eu não crerei. Então, Jesus falou, bem-aventurados os que não viram e creram, né? Então, esse povo aqui estava vendo que Deus era com Moisés, porque ninguém podia fazer aqueles sinais, aqueles milagres, se Deus não estivesse com ele. No entanto, na peregrinação, na jornada, a sua própria irmã Miriam, ela chegou a duvidar, por causa disso ela ficou leprosa, foi acometida de lepra, mas o próprio Moisés intercedeu, orou, e Deus restaurou a lepra e seguiram a jornada, porque tinham parado. A gente vai ver também a rebelião de Corá, Datã e Abirão, também não somente eles se revoltaram contra Moisés, mas também fizeram o povo se revoltar. Se eu não me engano, foram 250 príncipes, pessoas ilustres. Fez a cabeça daquele povo todinho, querem dizer, não, Deus não é Deus não é com ele não, Deus é com ele e é com a gente também. Porque tinha certas burocracias que
Moisés podia e o povo não podia. Por exemplo, ninguém podia chegar ao monte, nem sequer tocar no monte, porque morreria. Se tocasse no monte, chegasse, morreria. E o povo começou a dizer, não, por que ele pode ir se a gente não pode? Ele serve a Deus, nós também não servimos. É o que muito acontece hoje, meus irmãos. Por isso que eu digo, uns têm chamados para umas coisas e outros para outra coisa. Nem tudo que Deus me chamou para uma coisa e você é para aquela mesma coisa e vice-versa. Então, aquele povo, a gente vê a passagem que está lá em Números, no capítulo 16, o versículo 28, 31, 32 e 33. A gente vê a terra se abrindo e engolindo aquelas pessoas vivas. Tantos que murmuraram com todas as suas famílias, como aqueles outros que participaram, né? Que participaram dos mesmos pensamentos que eles. Então, isso aqui é para poder a gente meditar, a não murmurar, viu, meus irmãos? Não murmurar. Vamos nos conformar com o que Deus nos dá. A Bíblia diz que se a gente tiver o que comer, o que beber e o que vestir, é para a gente estar contente com isso aí, né? Só do fato da gente não estar andando nu. Então, vamos obedecer a Deus, né? Moisés, a gente vê, apesar, um homem de Deus, mas também chegou a desobedecer a Deus quando Deus falou, fala a rocha, e ele tocou na rocha, né? Então, vamos fazer a vontade do nosso paizinho, né? Do nosso pai. Vamos agradar o coração do nosso pai, que lá no Salmo 34, né, no versículo 4, diz, né, 4 é o 5, versículo, diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vamos agradar o coração do nosso Deus, né, para que as bênçãos de Deus possam nos alcançar. Porque se a gente for rebelde, a gente já sabe que o pecado da rebeldia contra Deus é igual ao pecado da feitiçaria. Deus abomina. Então, Deus é santo, Deus quer o melhor para nós. Ele disse que nos daria, se nós fôssemos obedientes, lá no Deuteronômio, que ele nos daria o melhor dessa terra. Então, o melhor dessa terra é para o povo de Deus. Não vamos esquecer disso. Deus não quer nós com migalhas. Ele quer que a gente se contente com o que a gente tem e usufrua e coma do melhor da terra. Mas tem um porém. Se vivermos fazendo a sua vontade, obedecendo, né? Agradecendo a Ele a cada dia, comendo da palavra, né? Lendo a palavra de Deus todos os dias, nos alimentando espiritualmente e fazendo como é para fazer a vontade do Senhor, né? Amando o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. E ao próximo, né, fazendo bem às pessoas e principalmente os da família da fé. Então, era essa palavra que Deus me deu hoje. E tenham todos um ótimo dia e até o próximo vídeo. Muito obrigada.